meus anjinhos, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de literatura, né? Permanecendo no nosso maravilhoso paradidático Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, né? E na aula passada nós trabalhamos 3 capítulos. Quais foram eles, tia? Capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5, que foram da página 35 até a página 64. Tia deixou aí umas questõezinhas, coisinhas poucas, né? Para vocês copiarem as questões no caderno e responder. E depois tirar uma foto e enviar para tia. Não foi mesmo? Então vamos para a correçãozinha dessas 10 questõezinhas. Bora lá. O professor Lindenbrocks resolveu comparar os caracteres do pergaminho com os dos livros e chegou à conclusão. Que conclusão ele chegou, tia? Ora, ele estava lá com o livro maravilhoso dele que ele tinha comprado, né? E enquanto ele folheava de dentro do livro, caiu o quê? Caiu um pergaminho. E ele porque queria desvendar o segredo do pergaminho, porque segundo ele, aquele era um segredo que estava ali muito bem escondido dentro do pergaminho. Então ele começou a pesquisar, a analisar, para saber se o livro e o pergaminho pertenciam à mesma pessoa. E ele chegou à conclusão que não pertencia, tá certo? Que quem escreveu o livro e quem escreveu o pergaminho foram pessoas diferentes. Segunda questão. Como o professor Lindenbrocks chegou à conclusão de que o pergaminho e o livro não foram escritos pelas mesmas pessoas? No pergaminho, né? Na primeira palavra aparece um M duplo, tá? E esse M duplo, na época em que foi escrito o livro, não existia. Ele passou a existir há muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Ele até chegou a uma conclusão de quanto tempo era a diferença do pergaminho com o livro. Então, na segunda, como o professor Lindenbrocks chegou à conclusão de que o pergaminho e o livro não foram escritos pela mesma pessoa, por causa do M duplo que aparece na primeira palavra do pergaminho. Quando o livro foi escrito, essa letra ainda não existia. Terceira questão. Qual a diferença de ano entre o pergaminho e o manuscrito? O manuscrito de Turleson, né? Que é o livro dele, famosíssimo. Há pelo menos 200 anos, tá? Separando o livro do pergaminho. Há mais ou menos, não é certo. É 200 anos justinho, certinho? Não. Há mais ou menos 200 anos, tá? Em diferença de um para o outro em relação à escrita, quando um foi escrito e o outro. Quarta, o professor Lindenbrocks, procurando pista em alguma página, encontrou uma mancha no verso da segunda página e percebeu que era caracteres rúnicos. O que estava escrito? Estava escrito Arnei Saknussemm, sei lá o que. É um nome totalmente esquisito, tá? Estava escrito esse nome aí, tá? O professor encontrou um nome de uma pessoa, tá? No verso da segunda página do livro. Quem era essa pessoa? Ah, tia. Então, o nome que ele encontrou é esse, Arnei Saknussemm, né? Quem era esse Arnei? Arnei era o célebre sábio irlandês do século 16, tá? Ele foi um sábio, né? Um célebre sábio irlandês do século 16. Como Axel conseguiu descobrir a chave do enigma, ou melhor, conseguiu ler o pergaminho, né? Porque o tio tentou de várias formas desvendar, tentar chegar à conclusão de como foi escrito aquele pergaminho, se eram as palavras de trás para frente, se iniciava pela última letra de cada palavra e ia amontoando, e ele tentou de várias formas, e quem descobriu foi o sobrinho dele, o Axel. E como foi, né? Como foi que o Axel conseguiu
né, ler o pergaminho, descobrir essa chave, né, para ler esse pergaminho. Ele sentiu uma falta de ar, né, porque ele estava lá tentando dentro daquele gabinetezinho e estava sufocado. Então, ele, né, sentiu uma falta de ar e abanou-se com a folha do pergaminho, naquilo que a folha foi passando. E ele vendo um lado e o outro da folha do pergaminho, né, ele conseguiu ler no verso do papel alguma palavra, tá? Qual era a combinação para ler o pergaminho? Era ler de trás para frente, só isso. Pegou e leu de trás para frente, dava certo. A oitava, em qual idioma o pergaminho estava escrito? Em latim. Áxio foi quem decifrou o que estava escrito no pergaminho. Qual a atitude dele após a leitura? Por quê? Quando ele descobriu o que estava escrito no pergaminho, ele teve uma atitude imediata. E por que ele teve essa atitude? Bom, a atitude dele foi jogar o pergaminho às chamas, queimar, jogar na lareira, né? Por que ele queria fazer isso, tia? Por quê? Porque ele sabia que se o tio descobrisse o que estava escrito naquele pergaminho, o tio ia se aventurar como fez naquela loucura, tá? A 10ª questão, a tia pergunta o que está escrito no pergaminho, né? Que vocês conseguiram perceber no livro de vocês lá na página 64, né? A tradução do pergaminho, porque ele conseguiu ler, mas a língua que eles liam lá a gente não conseguia, né? Porque estava em latim, né? Aí foi traduzido aqui para o nosso português. Desça a cratera de Ioco de Esnaf, que a sombra do escártere venha acariciar ante das calendas de junho, e chegará o audaz viajante ao centro da terra. Foi o que fiz, Arnei Saxnuncy. Então, esse cara era o dono do pergaminho. Esse cara foi quem escreveu. Esse cara era o célebre sábio, né? O célebre sábio islandês do século 16. E foi esse nome que o tio do Axel, né, o Otton Lindenbrox, encontrou escrito na 2ª página do livro. Ok, muito bem. E nossa aulinha de hoje, tia? Nossa aula de hoje, ela está facílima. O que a tia vai passar para hoje? Como hoje, né, é a semana que antecede as nossas atividades avaliativas, a tia vai passar apenas a leitura do capítulo 1 ao capítulo 5, tá certo? Então, você vai pegar o seu livro maravilhoso e vai fazer a leitura do capítulo 1, que inicia-se lá na página 35, um gênero impaciente. O capítulo 2, o pergaminho misterioso. O capítulo 3, o segredo de Arnei, né? Saxnuncy. Capítulo 4, com a ajuda do acaso, que é com a ajuda do acaso que ele consegue ler. E o capítulo 5, a solução do enigma, ok? Então, você vai ler esses 3 capítulos, que tem início na página 35 e conclui o último capítulo aí, o capítulo 5, que a tia passou, lá na página 64, ok? Por quê? Porque a tia vai cobrar na prova de vocês apenas esses 5 capítulos. Lembrando que essas atividades que a tia tá passando, que a tia tá corrigindo, vocês podem sim também pesquisar por elas nas provas. Quem sabe a tia passar alguma questão, não é mesmo? Tchau, meus amores, até a nossa próxima aula.